a mais um diálogo aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina Cálculo Numérico. O tema do vídeo é polinômios como aproximação de funções. Para a gente entender, gente, a ideia de polinômios como aproximação de funções, vamos começar com a motivação. Um exemplo prático, bem simples, que é o seguinte. Em uma certa cidade, foram feitas medições de temperatura, da temperatura local, a cada hora entre 6 horas e 10 horas. A tabela a seguir mostra a temperatura em graus Celsius obtidas, né? Então, às 6 horas foi obtido 14 graus, né? Às 7 horas 17, às 8 horas 21, às 9 horas 26 e às 10 horas 27 graus. Revendo esses dados, podemos perguntar se eles poderiam ser utilizados para se fazer uma estimativa de temperatura, digamos, por volta das 8h30 horas ou 8h05 horas, né? No mesmo dia. Então, uma pergunta, assim, bem relevante, né? Ou seja, entre 6 e 10 eu conheço esses 5 pontos, mas eu poderia utilizá-los para tentar estimar o que ocorreu entre 8 e 9? Olha, visualmente falando, é algo entre 21 e 26, né? Se a gente imaginar que durante esse dia aqui, ó, começou 14, 17, 21, 26, 27, foi aumentando, né, a temperatura. Então, a gente espera algo, sei lá, 24 graus, 23 graus, não sei, alguma coisa entre 21 e 26. Nossa intuição ela não está totalmente incorreta. E a gente, o melhor, a gente pode conseguir uma função que nos dá estimativas de todos os valores entre 6 e 10, e não somente aqueles que estão aqui. Claro, essa função ela vai ter que coincidir, né? Por exemplo, se eu jogar 7 nela, tem que dar 17, se eu jogar 8, tem que dar 21, se eu jogar 9, 26, 10, tem que dar 27, 6, 14, e fora desses pontos, ela vai ser boa também, ela vai conseguir nos dar uma boa ideia do que ocorreu em pontos não medidos. Cabe um parêntese aqui, que é o seguinte, nós temos que ter cuidado que as nossas previsões aqui são internas ao intervalo estudado, quer dizer, tentar usar essa função para prever o que ocorreu antes de 6 ou depois de 10 é extremamente perigoso e não é recomendado. Então, previsões desse tipo podem ser feitas por meio de uma função de ajuste de dados obtidos usando um processo chamado interpolação. Talvez você já tenha ouvido falar disso aí, interpolação polinomial, né? Que é o quê? É achar um polinômio que passa por aqueles pontos, tá certo? Então é isso aí que a gente vai estar fazendo agora. O que acontece? Por que esse problema ele é relevante? Aqui a gente vai tentar explicar algum desses motivos, tá certo? São muitos, mas eu botei os principais aqui, ó. Uma das funções mais úteis que mapeiam números reais em si mesmo é a classe de polinômios algébricos, dado por isso aqui. Polinômio a gente vem trabalhando aí, então, definição altamente conhecida, em que n é um número inteiro não negativo e A0, A1 até a n são constantes reais, que são os coeficientes do polinômio. O resultado a seguir é central no estudo da interpolação. Presta bem atenção nesse teorema aqui. Ele é muito importante. Ele diz o seguinte: suponha que f seja definido, então f é uma função qualquer, e contínua em AB. Então, para cada epsilon maior que zero, existe um polinômio p de x, tal que a diferença entre a imagem da f e a imagem da p aplicadas no x é menor que esse epsilon para todo x em AB. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho lá uma função. Eu poderia achar um polinômio que se parece muito com ela. O que é se parecer muito? É que quando eu olhar o gráfico de um e de outro, vai dar uma distância máxima desse epsilon aqui. Ah, professor, e por que isso é importante? Por que eu achar, dado uma precisão de 0,1, eu quero um polinômio que se pareça com a minha função e a distância máxima entre dois valores observados seja no máximo 0,1? Por que isso é importante? A resposta é a seguinte. O teorema 11 afirma que podemos aproximar de forma tão boa quanto queiramos uma função f contínua, intervalo AB, por um polinômio P. A expressão tão boa quanto queiramos, que é o que eu vou explicar agora, o que significa ela, está diretamente ligada ao valor de epsilon. Quanto menor epsilon, melhor a aproximação de f por P. Mas por que aproximar uma função por um polinômio? É aí a questão central aqui. Olha, um dos motivos para optarmos por esse caminho é que um polinômio tem derivadas integrais indefinidas fáceis de se calcular. E sendo P aproximadamente f, temos que suas derivadas integrais reflitam o comportamento de f. Então, muitas vezes, computacionalmente falando, tem funções que são muito pesadas para você trabalhar com ela. O que você faz? Você pega um polinômio que se parece com ela, estuda esse polinômio, né? E depois conclui para a função. É mais ou menos um ambiente de simulação, né? Você faz a simulação aqui de um objeto, não precisa ir lá para o mundo real. Aí quando você vai para o mundo real, você já vai esperando mais ou menos o que
vai acontecer, beleza? Só para a gente retomar, tá aqui o teorema de novo, né? Coloca ele aqui em tela para a gente ver o tão bom quanto que ele é o seguinte. Se eu quiser um polinômio bem pertinho, né, de f, ou seja, um gráfico dos dois bem parecido com o gráfico de f, é só eu ter um delta, um epsilon, né, um errozinho pequenininho entre os dois, tá certo? Então, gente, para fechar aqui, aí vamos fazer o seguinte. Eu peguei esses dados aqui, coloquei no GeoGebra, inclusive esse desenho está na apostila que eu sigo, né, que foram os dados que foram dados na questão, né, que é às 6 horas teve 14 graus, às 7, 17, às 8, 21, tá. Então no GeoGebra eu marquei os pontos, e o GeoGebra com uma funcionalidade bem interessante. Eu posso, na verdade, olhar para um polinômio que passa por esses pontos. Claro que aqui eu me restringi somente ao intervalo de 6 até 10, como eu falei, do menor valor para o maior valor. É até interessante você apagar o restante de fora, porque senão você fica tendido a usá-lo e não pode fazer previsões futuras. Você pode arriscar, mas não há garantias matemáticas que esse chute seu possa, né, trazer algum resultado positivo. A gente costuma fazer muito isso, né? Daqui 100 anos, não sei, esses chutes são muito complicados e muitas vezes, na boa parte das vezes, dão errado mesmo. Para a coisa dar errado. Se der certo, a gente, né, tava de boa aí, mas as previsões que a gente está fazendo aqui são no intervalo do menor valor para o maior valor. Então, a gente vai, por exemplo, tentar buscar o que ocorreu, por exemplo, em termos de temperatura, mais ou menos às 9h25. O que ocorreu, sei lá, às 6h30, né? Então, assim, a gente vai conseguir função que vai nos ajudar nesse sentido. Então, vamos ali para o GeoGebra. Né? Olha, eu deixei aqui porque eu estava passando muito aperto com o GeoGebra e depois eu descobri por que eu estava passando esse aperto. Eu vou botar aqui no Google GeoGebra, eu não vou direto para a página, não. Vou mostrar para vocês uma coisa interessante que eu descobri. Aqui no GeoGebra tem os aplicativos, né? Quando você vem aqui, ó, aí você vem no primeiro link. Eu botei geogebra.org, mas vamos lá no Google que eu vou mostrar para vocês ali. A internet, deixa eu ver, GeoGebra. Deixa eu só botar o nome GeoGebra. Acho que a internet deu pau. Pronto, era o que eu queria. Então aqui tem os aplicativos, eu vou nessa pasta. Nessa página aqui eu tenho a calculadora gráfica e a calculadora. Então eu vou pegar só a calculadora. Tá certo que a calculadora gráfica ela não conta com algumas ferramentazinhas que a calculadora conta. Pode ser que eu inverti os dois, mas tudo bem, vai dar certo aqui. Então, o que acontece? Por exemplo, calcular uma tangente a um gráfico, uma delas faz, a outra não. Então, se você passou por esse aperto, que nem eu, você sabe do que eu estou falando. Então, uma das duas vai fazer um monte de funções e a outra vai ser mais para desenho, né, para essas coisas. Ele não vai calcular muita coisa, não. Então, vamos fazer a mesma coisa lá. O A é o ponto 6, 14. Né? Vamos voltar aqui no nosso... eu acho que é isso, 6, 14, depois a gente confere. O B é igual a 7, 17. Pior que eu sei, minha memória é curta, né? Eu não consigo mais lembrar o que foi às 8 horas. 8, 21, 9, 26 e 10, 27. 8, 21, 9, não, 21, 26 e 27. Então, opa, deixa eu apagar aqui. Então, C igual a 8, 21, D igual a 9, 26 e E igual a 10, 27. Então, marcando esses pontos aqui, ó, a gente não está conseguindo enxergar, mas a gente pode vir aqui ó, em configurações e botar uma proporção de 1 para 10 aqui e conseguir ver os pontos. Estão todos aqui, tá vendo? Então, deixa eu arrastar aqui o eixo, ó, pronto. Então, o meu fenômeno ele foi observado, foi estudado aqui. Então, pô, já dá para ver um certo, né, padrãozinho aqui. Aqui ela começou a aumentar mais rápido, depois ela deu uma estabilizada. Então, assim, a gente pode começar a tirar algumas conclusões. Percebe que quando a gente joga no plano cartesiano, a coisa fica mais fácil de ser vista, né? Olha, a ferramenta aqui é o seguinte, ó, eu vou botar assim, ó, polinômio, né? Ele vai me perguntar aqui o seguinte, ó, polinômio, função, lista de pontos. Então, eu vou escolher essa segunda opção, lista de pontos. Eu vou botar A, vírgula, B, vírgula, C, vou usar todos, né? Vírgula, D, vírgula, E. Pronto. O problema aqui, gente, é o seguinte, que meu polinômio aqui, ele está passando em todos esses pontos, né? Você pode tentar restringir aqui dentro, ou pode pegar uma função a partir dele, né? Eu não consegui aqui
Eu tentei até estudar esse polinômio aqui, deixa eu ver se eu consigo agora, né? Não consegui antes. Vamos pegar assim, ó. 6, né? Que eu quero entre 6 e 10, né? Menor que x, menor que 10. Ah, consegui, pronto, deu certo. Pronto, não precisa dessa função h não, eu ia fazer uma gambiarra aqui. Então pronto, ó, eu tenho uma funçãozinha polinomial que é esta aqui, ó, com os coeficientes meio estranhos, né? Que nesse intervalo, né, aí você executar aí e ver a função com calma, ele me dá essa curva aqui, ó. Pensa que a curva passa exatamente nos pontos. Não há garantia nenhuma, gente, o que ocorreu às 8h30, que é o que eu quero. Mas eu posso usar e calcular aqui, ó, f de 8,5. 8h30 é 8,5, né? Então, assim, é esperado algo assim. Meu modelo está me dizendo que vai ser algo entre 23,573,031 tal. Isso aqui, certo? A gente vai marcar esse ponto, claro, esse ponto ele vai passar sobre a curva, mas o valor observado não necessariamente passa sobre essa curva aqui. Se eu marcar, por exemplo, o ponto F, né, seria mais um ponto A, F de A. Ou não? Não, 8,5, né? 8,5, F de 8,5, né? Que é um ponto e sua imagem. Opa! Eu botei F de 8, desculpa. Pronto. Então, marcando, claro, ele passou na curva. Obviamente, esse ponto aqui, ele pode não ser este valor aqui. Esse valor aqui é a estimativa que estamos fazendo. Até porque o fenômeno não necessariamente vai ser um fenômeno polinomial. Ele poderia ter uma outra curva que passa exatamente nesses pontos aqui. E aí, esse ponto, tio F, ele passa um pouquinho diferente do que está aqui. Às vezes pode até ser muito diferente. A gente vai conversar com isso, né? Mas a gente vai perceber que, de modo geral, essa estimativa aqui é uma boa estimativa. Ou seja, o valor que provavelmente ocorreu entre as 6 e as 10 é algo, né, em princípio, a gente pode pensar assim, se não for um ambiente muito volátil, não for a cidade de Vitória da Conquista, né, que 1 minuto é uma coisa, 2 minutos já muda tudo. Então vamos imaginar uma cidade ali perto do mar, com aquele clima mais controlado, né, aquela temperatura que aumenta mais, né, suavemente, né, não tem aquelas coisas, aquelas quedas bruscas de temperatura, né, perto do mar normalmente a gente tem mais esse ambiente menos caótico, né. Então, nesses ambientes a gente consegue uma boa estimativa do que ocorreu, tá certo? Por meio da interpolação. Claro que o legal é próximas aulas, que a gente vai aprender. Pô, como é que você achou esse polinômio aqui, professor? Quer dizer, eu vou ter que jogar no software, vai fazer para mim? Não tem como a gente fazer essa conta, não? Né, para achar esse polinômio aqui? Tem. É isso que a gente vai aprender e fazer nos próximos vídeos. Provavelmente você já sabe o métodozinho para fazer isso aqui, que é para o sistema, né? Você chuta lá o polinômio de grau, no caso aqui, 4. E aí você vai jogando os pontos, aí você resolve o sistema 4, 4, você acha os coeficientes. Dá para fazer assim se você quiser. Beleza? A gente usa muito isso lá em parábola, quando está estudando, né, equação do segundo, né, função do segundo grau, né, como achar a função dados 3 pontos. Né, então a gente joga no sisteminha 2 por 2 lá, né, no caso 3 por 3, né, e acha o valor de A, B e C, né, que é os coeficientes lá. Então, só que aqui a gente vai fazer um método um pouco mais prático, mais fácil, digamos, ser implementável. Tá certo? Então é isso aí, espero ter entendido, tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.